Bom dia. Nós estamos meditando em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Ontem nós lemos até o versículo 26. Prosseguimos agora a partir do versículo 27. Alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés não legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido? Pois bem, haviam 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo e o terceiro, e mais tarde os demais da mesma forma se casaram com ela. E morreram 7 sucessivamente sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? A lei do levirato, a lei dada instituída por Moisés, quando um casal, um homem morria, falecia, ele era casado e falecia, sem deixar filhos, o irmão tinha que tomar-se essa viúva para gerar filhos. E este filho, primeiro que nascesse, não levava no sobrenome dele o nome dele, mas sim do falecido. Era considerado filho do falecido e não dele. Inclusive, existe uma história triste de desobediência na Bíblia, onde as pessoas, os irmãos, não quiseram fazer isso. Mas muito bem, então os saduceus e os fariseus criam tudo isso. Já os saduceus não criam na ressurreição. E vieram para Jesus e falaram, olha, nos dá uma explicação sobre a questão dessa lei do levirato. Que Moisés disse, deixou escrito, quando o irmão morrer, sem deixar filho, o irmão mais próximo ali, o mais velho, tem que assumir o seu lugar para gerar filho na viúva. E existia 7 irmãos. O primeiro casado morreu sem deixar filho, então o outro assumiu seu lugar com a viúva, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 7º. Todos os 7 faleceram, sem entretanto gerar filho. Depois, a viúva também faleceu. Então, se ele for ao paraíso, de quem ela será esposa lá no paraíso, lá no céu? As pessoas fazem uma série de questionamentos, como será, como é a vida após nós passarmos deste mundo para o outro. Como será? Mas aqui agora Jesus nos explica. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe esclareceu: os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitares, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, pois para ele todos vivem. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Então o que Jesus disse? Olha, nós, os filhos deste mundo,
casam e dão em casamento. Aqui neste mundo as pessoas casam, dão os filhos para casamento, as filhas, mas os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro, os que forem dignos de viver no paraíso, esta dignidade nós adquirimos com obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Os que forem achados dignos para tomar parte do mundo vindouro na ressurreição dos mortos, não mais se casarão nem serão prometidos em matrimônio. Quem for digno de entrar no reino, no paraíso, de viver eternamente com Jesus, de ter vida, não tem mais casamento, não tem vida, não tem nada a ver com essa vida que se vive aqui. Não existe casamento, não existe noivado, não existe namoro, nada disso. Não mais e nem serão prometidos para matrimônio. Também não podem mais morrer, pois são como os anjos. Porque a partir daí também já não tem mais a morte, não tem poder sobre eles. Não existe desejo, como esses desejos nossos são desejos carnais. Não existem esses sentimentos humanos. São como anjos. Também não morre nunca mais. Depois que passou para esta fase, foi alcançado, conseguiram viver, ter vida eterna, jamais passa pela morte novamente. É vida eterna, é viver com o Senhor. São como os anjos. Ou seja, muitas das pessoas falam, não, eu lá em cima, quando eu estiver no paraíso, eu quero olhar para minha esposa, eu quero olhar para o meu filho, eu quero olhar para meus pais. Não, lá não existe mais este reconhecimento, este parentesco, que é uma coisa carnal, coisa humana. Lá nós seremos como anjos. Nós não vamos reconhecer, não, esse aqui é o meu irmão, é meu pai, minha mãe, meu filho, negativo. Nós seremos como anjos. Seremos todos adoradores do Senhor. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. São pessoas ressurretas, assim como Jesus hoje é ressurreto. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já mostrou no relato da sarça, no momento que ele se refere ao Senhor, como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Deus falou com Moisés ali na sarça ardente, o chamando, o convocando para a missão, como libertador para libertar o povo de Israel, há muitos anos, há mais de 400 anos, Abraão já tinha morrido. Os patriarcas tinham morrido. Muitos anos. Mas Deus apareceu para ele, Deus se identificou ali na sarça dele, aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Deus está dizendo para ele? Falou: olha, Abraão, Isaac e Jacó vivem. Eles estão vivos. Eu sou Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos. Estava mostrando que os três patriarcas estavam vivos. Eles viviam ainda. Isso estava falando sobre ressurreição. Estavam mostrando que eles também estavam no Senhor. Falou: eu sou o Deus deles. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É isso que Jesus está mostrando. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, pois para eles todos vivem. Então, alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: mestre, falasse muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Então Jesus lhe indagou: como podes afirmar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. A lei, naquela época, todo mundo tinha um hábito, ficava chamando: ah não, Jesus filho de Davi. Ah não, Jesus é filho de Davi. Nós temos a história do cego, que ele ficou, Bartimeu, clamando: Jesus, Senhor, Senhor, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava: não, o Messias é filho de Davi.
Agora Jesus questiona, fala, como é que fala que ele é filho de Davi, mas nos próprios salmos de Davi, no próprio salmo, o escrito de Davi, Davi está chamando Jesus de o Senhor. E nós sabemos que chama Senhor, os filhos chamam o pai, não o pai chama o filho. Aí sendo invertido, aí Jesus está mostrando. Jesus disse, olha, então Jesus indagou, como pode afirmar que Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos. O que ele disse? Ele declarou lá, Davi declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? Se Davi chama Jesus de Senhor, chama Deus de Senhor, como pode Jesus ser filho de Davi? Jesus não é filho de Davi. Simplesmente é da linhagem de José que Davi é. Ou melhor dizendo, José é da linhagem de Davi. José é marido de Maria, da linhagem de Davi. Somente isso. Mas fora isso, Jesus não tem nenhum parentesco com ele. Essa que é a realidade. Ah, filho de Davi. Não, Jesus não é filho de Davi. Jesus é filho de Deus. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu seus discípulos. Tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes na sinagoga, os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, sem dúvida, estes homens sofrerão a condenação mais severa. Então estava todo o povo ouvindo Jesus ali, pregando. E Jesus falou, olha, cuidado com os mestres da lei. Cuidado com os religiosos. Olha a hipocrisia deles. Eles gostavam de ser reconhecidos como autoridade religiosa. Eles gostavam de andar com aquelas coisas, eles usavam as roupas. E nas golas das roupas tinha versículos bíblicos, salmos. Para todo mundo ver que eram homens de Deus. Colocava na testa também, ali na roupa também, versículo bíblico. Tentar demonstrar uma religiosidade, uma proximidade com o seu próprio. Todo mundo sabia que é um mestre da lei, é um homem religioso. Mas esse mesmo religioso estava aí visitando as casas das viúvas para manter relações com ela, para conquistar, para manter romance. E depois vinha com desculpa que estava fazendo orações. Como nós temos visto alguns casos por aí. Não tem pessoas aí que se diz também da mesma forma. É exatamente isso que Jesus falou, toma cuidado com ele. Fala, mas esse tipo de pessoa que gosta de ocupar os melhores lugares. Chega, por exemplo, na igreja, que era na sinagoga, no templo, gostava de estar nos melhores lugares de estar, ser reconhecido como homens de Deus, como religiosos. Nas festas, ele é um mestre da lei. Em toda parte da rua, queria ser reconhecido como ser alguém. Mas na verdade era pelos pecadores. Porque eles continuavam na surdina fazendo o que não devia. Então Jesus falou, olha, toma cuidado com eles, com esses mestres da lei. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, faz longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Eles sofrerão porque eles, conhecendo a palavra de Deus, sabiam que não deveriam fazer, estão fazendo e fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para coletas de oferta. E percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. E exclamou, com toda certeza vos asseguro, que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha.
todo o seu sustento. Jesus estava ali perto do gasofilácio, observando na hora da oferta. Na hora que o povo ia trazer os dízimos, a oferta, Jesus estava observando. Todo mundo deram, a maioria deram ofertas grandes, valores grandes. Mas veio esta, uma pobre viúva, e colocou 2 moedinhas, quase insignificante valor. Jesus exaltou a oferta dessa viúva. Porque ela, na pobreza dela, ela deu praticamente tudo que ela tinha. Porque é muito fácil, eu vejo pessoas fazerem isso hoje, é muito fácil eu ofertar. Eu chego hoje no gasofilácio, só oferta R$100, 200, 500, 1.000, 2.000, 10.000, se eu tenho sobrando. Se aquilo não vai me fazer falta, eu não vou. O que é isso que eu estou ofertando ao Senhor? Estou ofertando algo que é para mim significante. Mas essa viúva não, ela deu o que ela tinha. Ela não tinha mais, senão ela possivelmente teria dado. Agora já os outros não estavam dando aquilo que está sobrando. Dar o que sobra para Deus é fácil. Nós apresentarmos a nossa sobra é fácil. Não importa se é dinheiro ou se é outra coisa qualquer. Ah, não, eu estou dando 200, 500, eu ofertei 500, 1.000, 10.000, mas está me sobrando, não me fez falta esse dinheiro. Então não é oferta. Oferta é nós tirarmos daquilo que é nosso. Oferta é nós tirarmos daquilo que nós usamos, daquilo que nos faz falta. Nós ofertarmos. É isso que nós devemos fazer. Ah, não, eu não vou ofertar porque minhas contas, eu tenho que pagar minhas contas tudo. Se eu tirar aqui R$5, 10 ou R$100, me fazer uma falta enorme. Isso não é oferta. Então eu vou tirar, eu vou ofertar para o Senhor. Ah, vai fazer falta? Glória a Deus. Fazer falta para esse que eu vou ofertar. Temos que ofertar ao Senhor do que é nosso, do que nós precisamos, do que nós temos. Aquilo que está sobrando não é oferta. Jesus estava lá observando. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicada a Deus. Então lhe declarou Jesus: chegaram os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra, para que seja derrubada. Aí na saída do templo, os discípulos começaram a mostrar. Jesus falou: olha que templo grandioso, olha que construção magnífica, olha a suntuosidade do templo, olha o material, olha tudo foi feito para Deus. Jesus não deu valor para isso, não. Falou: olha, vai chegar o tempo, só vai ser destruído, não vai valer nada, não. Não vai ficar pedra sobre pedra. As pessoas têm o hábito, a mania de estar apresentando. Grandes templos hoje, nós vemos. Hoje estão o modismo. Cada denominação estão querendo fazer um templo maior do que o outro. Um faz 10.000, 7.000, 10, 20, 50, 100.000 pessoas. Fazem templos suntuosos, hoje luxuosos. Tem templos que eu tenho visitado que eu fico até sem jeito de ir. É um luxo. Coisas fora do comum. Enquanto, na verdade, nós deveríamos ter templos menores. Templos simples. Mas muitos templos. Mesmo porque um templo grande, 10, 15 mil pessoas, as pessoas que ali frequentam não são cuidadas, não recebem o cuidado de ovelha. Quem está ali não é um pastor. O pastor tem que cuidar de ovelha ali. Então, o pregador que fala, não conhece a ovelha, nada sabe. Então, seria muito melhor se tivesse várias congregações menores com vários pastores para eles cuidar das ovelhas. As ovelhas receberem cuidado do pastor. Luxo. Deus não está querendo um luxo.
Ah, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ah, eu vou fazer aqui luxuoso que é para Deus. Deus não vai habitar aqui, não. Nós temos que criar templos com condições para as pessoas sentar, tem que ser tudo com ordem e decência, mas para dar condições das pessoas frequentarem de forma digna, só isso, mas nada de luxo. Nada disso. Tudo isso vai ficar, tudo isso será destruído. Não é o luxo, o conforto de um templo que leva as pessoas para a salvação. Que seja templo simples, mas que seja a verdadeira palavra ali pregada, que os ensinamentos sejam de Jesus, que ali Jesus esteja presente. Não importa se hoje é um lugar ao ar livre, não importa se é numa casinha simples, num barraco, mas sim a palavra está sendo pregada, a verdade. Não é por ser luxo, grandes coisas, que Jesus vai habitar. Jesus fala, não adianta nada disso, não, tudo isso vai ser derrubado. Não vale nada. Jesus menosprezou esses luxos, essas suntuosidades dos tempos. Então indagaram de Jesus, mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Mas quando é que vai acontecer isso? Quando é que você vai voltar? Quando nos explica, nos dá explicação. Esclareceu-lhe Jesus, proferindo, cuidado para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando, ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Então toma cuidado, vai vir muita gente com meu nome, como nós temos visto hoje. Cada um se levanta e fala, não, eu sou do Senhor, eu sou apóstolo de Deus, eu sou bispo de Deus, eu sou bispo, apóstolo. Ah, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isto. Deus me usa, Deus fala que Deus está aqui, Deus está ali. Toma cuidado. Toma cuidado. O que Jesus está falando. Ah, não, aqui mesmo, nosso tempo, nossa denominação que vai conduzir a salvação, vai levar, não, quem nos leva a salvação é Jesus. Ah, no final dos tempos chegou, não chegou nada, não. Quando chegar, todos nós iremos perceber simultaneamente, toda parte do mundo. Temos que tomar cuidado. Nós temos que estar alerta, nós temos que observar os sinais da palavra aqui, da Bíblia. Nós vamos ver mais adiante. Ele fala aqui, olha, quando ouvir falar de guerras e revoluções, não os apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. Não vai acontecer, não é agora não. Vocês vão ouvir falar de guerras, de ataques, de revoluções, não se preocupa, não vai acontecer isso. Mas não é o final dos tempos, ainda vai demorar. E nós temos visto. As Coreia, nós olhamos lá para o Oriente, nós vemos a situação no Iraque, do próprio Israel, em várias partes do mundo. Mas é só isso. Só isso. Isso tudo está acontecendo, é previsto. E acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis, de devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis, surgirão poderosos fenômenos celestes. Olha o que Jesus está falando, há mais de 2000 anos atrás, ele disse, olha, acontecer enorme terremoto, nós temos visto isso aí. Terremotos, tsunamis, maremotos, gente morrendo em toda parte, Jesus tinha avisado. Epidemias terríveis, horríveis. A AIDS, não se descobre a cura dela. Hoje tem várias outras epidemias por aí. Tem os mosquitinhos aí que andam transmitindo doença, ele está evoluindo, cada hora mais novas enfermidades. As pestes estão aí. É bíblico isso que acontece. É bíblico isso que acontece. E vem mais. Virão muito mais. Fome. Como nós vemos na África, naquela região da África, as pessoas morrendo de fome. Nós vemos a magreza, as pessoas desesperadas, sem ter nada para comer ou para beber. É bíblico. Também acontecendo. Não vamos muito longe, não. Vamos no nosso próprio Nordeste brasileiro aqui.
Nós temos, está imperando a fome. Em outros países. Então sucederão eventos terríveis, surgirão poderosos fenômenos celestiais. Muita coisa acontecendo. Aí eu não sei, nós vemos mudança climática. Esses fatos acontecendo como nunca antes visto. Mas é somente o início. Ainda não é o fim. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. Assim vos entregarão à sinagoga e aos cárceres, serão conduzidos à presença dos reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Hoje nós já estamos vivendo uma época, no Brasil que não tinha, a perseguição religiosa. Porque hoje o pecado está predominando. Hoje as pessoas, tem muitos que estão se recusando a viver o evangelho verdadeiro. Porque hoje você já não pode mais falar contra o homossexualismo. Você não pode falar sobre uma série de outros erros, pecados, condenados pela Bíblia por Deus. E muitos, o que estão fazendo? Estão moldando um evangelho diferente que criaram, moldando o mundo para viver. Disse que está adorando a Deus, que não importa como vem a Deus. Então hoje nós vemos várias igrejas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, concordando, aceitando o erro, aceitando o pecado. Para quê? Para que as pessoas a frequentem, como se isso pudesse salvar. Ao contrário, vão todos perecer por toda a eternidade. Então muita gente fala no nome do Senhor. Falar o nome do Senhor é fácil. Agora viver de acordo com a palavra que não está acontecendo. Então, quando você prega mesmo, vive o evangelho, existe a perseguição. Hoje, pelo mundo afora, você vê pessoas sendo presas, pastores verdadeiros sendo presos, perseguidos, executados. Basta saber, existem execuções. Basta você verificar através daquele site Portas Abertas, você vai ver quantas pessoas são executadas pelo mundo afora. Isso diariamente. Prisão, execuções, só porque defendeu o evangelho, a palavra de Deus. Pessoas sendo queimadas vivas. Eu tenho visto, eu tenho assistido isso. Por isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Não importa a perseguição, não importa o que aconteça, nós não podemos negar o Senhor. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos que vierem a se opor a vós. Não tem que ter medo, não. Fala a verdade. Se você realmente é do Senhor, você está praticando o Evangelho de Jesus Cristo, não tenha medo. O que eu vou falar quando vir me interrogar? Não vamos falar do Evangelho. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar a verdade. Querendo ou não, concordando ou não, aceitando ou não, vamos pregar esse Evangelho. Nós vamos pregar esta palavra. É isso que nós temos que fazer. Mas sereis traído até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. A perseguição sistemática vai acontecer. Todos se levantarão contra aqueles que pregam o evangelho verdadeiro. Já está iniciando isso. Hoje nós vemos, por exemplo, quem defende uma posição clara de Jesus no evangelho, as pessoas irem contra. Pai e mãe falam, não é assim, o evangelho não é assim, você tem que ser mais light. Está errado, não pode ser tão radical. Pais falam contra os filhos contra os pais. Amigos, parentes, vai chegar ao ponto que eles não vão entregar. Vai ser uma perseguição séria. Todos se levantaram no nome de Jesus, vão ser perseguidos, presos e mortos. Vai acontecer. Isso antes do grande dia, antes do retorno do Senhor. Então nós não estamos falando do evangelho light que eles dizem que existe aí, concordância com o pecado. Não existe, não. Não existe o evangelho que não exista sofrimento, não. Nós passamos sofrimento e perseguições por lutas.
Mas nós não abandonamos o Senhor, não temos preocupação, medo de falar, porque o Senhor, Ele coloca as palavras na nossa boca. Nós não falamos de nós mesmos, nós falamos do Senhor, nós falamos de Jesus. É isso que nós sabemos fazer, isso que nós vamos fazer. Nós lemos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 21, até o versículo 19. Querendo Deus, amanhã nós estaremos prosseguindo a partir do versículo 20. A resposta, a palavra está na Bíblia. Então, em todo tempo eu falo, gente, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.